Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Me chamo Roseni Vieira. Hoje vou trazer um assunto muito importante que vai abrir os olhos de muitos que estão sendo enganados por aí por alguns charlatões. Um suposto pastor é flagrado vendendo um saquinho de areia por R$ 1.000, alegando que a areia é de Israel. No entanto, um internauta descobre que o pastor está coletando areia da praia de Maricá, Rio de Janeiro, contradizendo sua fala. Questionado, o pastor, identificado como Everaldo, justifica que a areia que pegou na praia é para outras finalidades. Ele promete que a areia da campanha trará a eliminação de males, bênçãos para quem a levar para casa. Confira o vídeo. Aquele lá, eu acho que é o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, se eu não me engano, eu acho que ele estava na praia mais cedo. Tava pegando areia lá na praia. Boa noite, Mas, boa boa noite. noite. Ô pastor, fiquei sabendo que você ia pegar uma areia, né? Não, areia da Lá de Israel, né? Pra fazer a campanha. Mas acho que eu vi o senhor lá na praia. Não, a areia da campanha é de Israel. Ah, A areia da praia é para outra coisa que eu tava fazendo. E a mas o areia senhor da não teria campanha, coragem não, né? De pegar areia lá da praia para vender para os fiéis, falando que era areia de Israel. não tava vendendo. Eu vou fazer uma campanha onde a pessoa vai dar uma oferta. Eu dou areia, a pessoa dá uma oferta de R$ 1.000. Eu vou dar areia de Israel abençoada. Quando a pessoa trouxer areia para dentro da casa dela, todos os males vão embora, a prosperidade vai vir, a cura vai vir através da areia de Israel. A areia que eu peguei da praia aqui de Maricá é para outra coisa, eu vou botar no quintal lá. Ah, sim, eu espero, né, pastor? Porque vender areia da praia de Maricá é sacanagem, que aqui é areia de graça. Que mais tem Você vê areia. uma coisa? Por Ah, favor, você não tem mais coisa para fazer, não tem uma louça para lavar, não tem. não, a gente Deixa, não pode deixar o povo enganado assim, ué. deixa que o pessoal que está comigo lá, que está doando, deixa que ele se preocupe com isso. Tá? Você Pastor vai participar? Everaldo, pastor Everaldo, olha lá, hein, pastor. Você vai Eu participar tô da campanha? confiando no senhor. Se o senhor tá falando que é de Israel, eu vou, né? É de Israel. Porque eu quero areia santa. Pega teu envelope e participa, R$ 1.000. Tá ok. Meus irmãos, é muita coincidência. Ele está vendendo areia, dizendo ser de Israel, e ao mesmo tempo coletando a areia da praia. Eu pensaria a mesma coisa que essa pessoa que está filmando o pastor. O que me chama a atenção é que o pastor, ao ser questionado, ficou muito nervoso. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Deixe a sua opinião nos comentários. O pastor Antônio Júnior, em um vídeo nas redes sociais, ele alerta sobre falsos profetas, citando um aviso de Jesus sobre os surgimentos de tais enganadores. O pastor apresenta 3 formas de reconhecê-lo. Primeiro, se suas profecias não se cumprem. Segundo, pelos frutos em suas vidas, destacando a importância do caráter e conduta alinhados com os princípios cristãos. Terceiro, se seus ensinamentos não estão em conformidade com a Bíblia. O pastor Antônio Júnior enfatiza a necessidade de discernimento, estudo da palavra de Deus e independência na busca espiritual. Lembrando que após a vinda de Jesus, mediante o sangue de Jesus,
os crentes têm acesso direto a Deus e não precisa de amuleto para obter as bênçãos de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção neste ensinamento do pastor Antônio Júnior, para que não sejam enganados por alguns charlatões que estão por aí. Aproveite, deixe o seu like para fortalecer o canal, comente e compartilhe para alertar mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, convido a você a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Agora ouça. No meio evangélico, é muito comum nós vermos pessoas se considerando profetas de Deus. São pastores, bispos, apóstolos e outros líderes espirituais falando sobre visões e profecias que supostamente teriam vindo diretamente do céu para eles. E diante desses sinais, milhares de cristãos seguem e reverenciam essas pessoas, como se elas fossem seres superiores, enviadas por Deus para conduzir as suas vidas. É claro que existem muitas pessoas de Deus que são verdadeiros profetas, que trazem instruções, advertências, revelações, mas infelizmente, muitos têm usado o nome de Deus em vão para tirar algum tipo de vantagem. E é por isso que Jesus fez o seguinte alerta: aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Olha essa advertência de Jesus, hein? Os falsos profetas vão enganar, se possível, os eleitos de Deus. Mas vamos ver agora o que é um falso profeta. Um falso profeta é aquela pessoa que finge falar em nome do Senhor, mas ela não foi enviada por Ele. Nessa passagem bíblica que acabamos de ler, Jesus nos avisou que nos últimos tempos, falsos profetas surgiriam para nos enganar. Por isso devemos ficar muito atentos e sabermos diferenciar os verdadeiros homens de Deus daqueles que apenas usam seu nome para promoverem a si mesmos e se beneficiarem com isso. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, como eu vou conseguir identificar um falso profeta? É por isso que eu resolvi gravar este vídeo. E nele eu vou te mostrar 3 formas para você reconhecer um falso profeta. Então vamos lá. A primeira forma de reconhecer um falso profeta: as suas profecias não se cumprem. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, veja o que está escrito: perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então essa é a primeira coisa que nós devemos ficar atentos para identificar um falso profeta. Se um profeta diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não acontece, a culpa não é da falta de fé de quem recebeu a profecia. A culpa é do profeta, que inventou uma profecia, que não veio realmente de Deus. Agora nós vamos ver o exemplo de 2 homens da Bíblia. Um era um profeta verdadeiro e o outro um falso profeta. O primeiro exemplo é o de Samuel, que realmente era um mensageiro de Deus. Samuel foi o profeta na época dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e ele foi muito usado na vida daquele povo. Veja o que está escrito sobre ele. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E agora vamos ver o segundo exemplo, que é de um falso profeta. Ele se chamava Ananias. Ananias surgiu nos tempos de Jeremias, quando o povo de Deus vivia escravo na Babilônia. Certa vez, Ananias disse aos israelitas que o Senhor havia prometido que dentro de 2 anos o Senhor os libertaria das mãos do rei Nabucodonosor. Mas aquela revelação era mentirosa. Ele falou aquilo que o povo quis ouvir. E aquele falso profeta pagou por aquilo com a própria vida. Veja o que está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém o jugo sobre o pescoço de todas essas nações.
para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Agora é muito importante que você fique atento a uma coisa. Na Bíblia, muitas profecias eram condicionadas. Por exemplo, uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem. Foi o que aconteceu com Nínive. A Bíblia diz que o profeta Jonas levou uma mensagem de que Deus iria destruir todo aquele povo por causa da sua maldade. Mas eles se arrependeram e por isso Deus anulou aquela sentença de morte. Também é importante analisarmos se a profecia tem data para ser cumprida. E por que eu estou falando isso? Porque profecias sem data na Bíblia, elas podiam ser cumpridas dentro de poucos dias ou depois de muito tempo, como aconteceu com as revelações que Isaías deu sobre a vinda de Jesus, que só se cumpriram cerca de 700 anos mais tarde. Ou seja, demorou, mas se cumpriu. E agora vamos ver a segunda forma de reconhecer um falso profeta: os frutos na sua vida. Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas que surgiriam no futuro, ele disse: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Aqui Jesus mostra que o profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz. Ou seja, uma pessoa pode falar muito bem, ser conhecedora das Escrituras, ser um líder carismático e até realizar sinais e maravilhas. Mas por ser um falso profeta, os frutos na sua vida sempre serão ruins. Isso quer dizer que no seu dia a dia, ele não vive aquilo que ele prega. Então sempre que alguém surgir na sua vida dizendo ser um profeta de Deus, analise a sua vida antes de acreditar no que ele fala. Por exemplo, como é o caráter dessa pessoa? Ela demonstra os frutos do Espírito? Depois você lê na sua casa Gálatas capítulo 5, o versículo 19 ao 24, que falam desses frutos. Ou será que ela pratica as obras da carne, como por exemplo o ódio, ciúmes, avareza, egoísmo? Vale lembrar que o falso profeta também pode ser reconhecido por causar discórdia entre os irmãos e gerar dúvidas nos seus corações em relação à sua fé em Deus. Então tome muito cuidado. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Agora vamos ver a terceira forma de reconhecer um falso profeta. Os seus ensinamentos não são bíblicos. Outro alerta dado pelo apóstolo Paulo em relação aos falsos profetas está no livro de Gálatas, onde ele fala sobre a importância de as profecias estarem sempre de acordo com a palavra de Deus. Veja o que ele disse: Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Quando o falso profeta é muito convincente nas suas palavras, ele demonstra ser uma pessoa de caráter e ele evita fazer grandes revelações sobre o futuro, aí fica muito difícil identificar ele. Mas existe um teste onde ele com certeza vai ser reprovado: o teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando parte das Escrituras ou acrescentando outros ensinamentos que não têm nenhum embasamento na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que Satanás tentou enganar Jesus no deserto, distorcendo um trecho das Escrituras. Mas Jesus conhecia muito bem o que a palavra do seu Pai realmente dizia e ele frustrou os planos do inimigo.
Vamos ver o que está escrito. O diabo disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E infelizmente, essa mesma estratégia demoníaca tem sido usada nos dias de hoje, contra os seguidores de Cristo. Acontece que, diferente de Jesus, muitos cristãos não conhecem o que realmente a Bíblia diz, e por isso acabam sendo enganados pelos falsos profetas levantados por Satanás. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, tenha uma coisa em mente: não importa se a profecia seja para consolar ou para exortar, se ela não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, ela não vale nada. Então, se você quer identificar um falso profeta e se proteger das suas mentiras, estude mais a palavra de Deus e não seja levado pela emoção. E outra coisa importante, não dependa dessas pessoas para falar com Deus e ouvir a sua voz. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam dos profetas porque o pecado as separou da presença do Senhor. E elas não tinham outro meio de ouvir as orientações que vinham do céu. Os profetas eram o único canal entre Deus e o seu povo. Mas essa história mudou depois que Jesus veio ao mundo e entregou a própria vida para nos libertar da condenação do pecado. E graças a esse sacrifício, hoje você e eu podemos ter uma ligação direta com o Pai. Podemos falar com Ele e ouvi-lo se simplesmente crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso não é maravilhoso? Então pode ficar tranquilo, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Seja por meio da Bíblia, seja por meio de sonhos, seja por meio de visões ou por meio de uma pregação. E se Ele quiser falar com você por meio de um profeta, fique em paz, porque Ele vai enviar até você um profeta verdadeiramente de Deus. Amém? O que você achou do vídeo de hoje? Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.